Por que está crescendo absurdamente o número de pastores e líderes e filhos de líderes que estão se dando no Brasil e no mundo? Por que as respostas religiosas ou as orações da igreja ou o próprio Deus não podem intervir ou fazer alguma coisa a respeito dessas vítimas? No vídeo de hoje nós vamos entender o motivo que tem levado muitos líderes para esse abismo. Mas tudo isso logo após a nossa abertura. Além da Fé com Jason Ferrer. Bom, Brasil, nós estamos de volta. Eu sou o Jason Ferrer, apresentador do canal Além da Fé, e por isso é uma honra muito grande receber você de todas as partes do Brasil e do mundo. Você que vem de todos os municípios dos estados brasileiros, e você que está aí, você que é um estrangeiro, ou você que está me ouvindo fora do Brasil, por gentileza, receba o meu cordial e fortíssimo abraço, Brasil. Eu fico muitíssimamente agradecido a você pela presença, pela participação e, acima de tudo, muito obrigado por sua preferência a este canal. Se você de fato e de verdade gosta do meu canal, então faz o seguinte, cara, não deixa de trazer um like pra gente, porque o teu like não vai quebrar o teu dedo, não vai extinguir você, não vai te deixar pobre, não vai te deixar indigno, miserável, desgraçado. Nada disso. Ao contrário, você vai ajudar para que o algoritmo do YouTube entenda que os nossos vídeos são relevantes e ele vai mandar para mais pessoas, tá ok? Isso se você gostar do meu conteúdo. Se você não gostar, também não há problema nenhum. E se você não quer perder os nossos conteúdos, então se inscreva no nosso canal, porque tem isso no YouTube. Muitas vezes você não se inscreve nos conteúdos e muitas vezes o conteúdo foge de você. Daqui a pouco você está procurando na internet, no YouTube, não sabe como encontrar mais aquele conteúdo. E quando você se inscreve, não. Quando você se inscreve, todos os vídeos que lançarmos por aqui chega diretamente até você. Brasil, no vídeo de hoje eu quero falar de um assunto que é lamentável. É um assunto lastimável, e eu digo isso com muito pesar. Eu que já fui pastor, eu que já estive em cima de púlpitos em diversas denominações, de vários ministérios, eu que já fui conferencista, que já preguei em vários estados do Brasil, em vários municípios, em vários lugares. Eu sei qual é o peso de ser um pastor. Eu sei o que esses pastores carregam em cima dos lombos. Muitos desses jovens estão por aí nas igrejas mundiais, internacionais, a Igreja Universal e outras igrejas neopentecostais e até mesmo pentecostais. Começa cedo demais. Esses jovens, muitas vezes sem estudo, sem trabalho, o trabalho que tem a igreja, o estudo que tem dentro da igreja é a Bíblia, começa a tomar conta de igreja muito, muito cedo e sustenta ali a sua família dentro das regras da igreja, tendo que correr igual um satanás para produzir conteúdo, para produzir dinheiro, trazer números para a igreja, trazer vantagens para a igreja. E depois, quando esses rapazes são usados, são abusados, fazem de tudo que podem, sugam a última gota de sangue desses rapazes, simplesmente as igrejas se desfazem deles como se fossem lixos que podem ser jogados fora. E muitas pessoas, muitos pastores, inclusive pastores consolidados, têm entrado em crise existencial e essas pessoas têm chegado ao óbito, infelizmente. O mundo, Brasil, vem enfrentando catástrofes cada vez maiores. E quando essas catástrofes, por exemplo, elas não matam diretamente, ela causa problemas emocionais. E esses problemas emocionais são profundos, que levam, inclusive, milhares de pessoas de todas as cores, de todas as raças, de todas as etnias, de todas as religiões, a uma depressão profunda e, consequentemente, levam essas pessoas a aplicarem a pena capital contra si mesmas. A violência, por exemplo, as dívidas, as decepções, as frustrações, a solidão, a falta de esperança, o mau funcionamento da fé, sim, porque a fé não funciona. O silêncio ensurdecedor dos deuses, o desespero, as guerras, as doenças e a insegurança têm gerado vários traumas. E isso tem ocorrido com milhares de seres humanos. E esses seres humanos vêm perdendo a sua vontade de viver. Muitos religiosos, por exemplo, sentem pânico, sentem-se indefesos e não sabem o que fazer diante da vida. Não sabem para onde correr, porque não há mais esperança. Tudo que existe são apenas crenças, doutrinas, palavras.
histórias e fenômenos completamente mal explicados, que na verdade, Brasil, não resolve absolutamente nada e não muda uma palha de lugar. E infelizmente o suicídio de pastores, líderes e filhos de líderes cresce e preocupa, tendo sido inclusive batizado de a onda de suicídio, mesmo não sendo algo novo. Inclusive, dentro da própria Bíblia, há registros de líderes como Sansão, Saul, o discípulo de Jesus chamado Judas, que tirou a sua vida, e esses líderes tiraram suas vidas. O Van Gogh, por exemplo, que além de pintor foi pastor, é um dos mais famosos a aplicar a pena capital contra si mesmos. Só para você ter uma ideia, nos últimos anos, vários pastores americanos tiraram suas vidas drasticamente. E está acontecendo a mesma coisa no Brasil e com frequência. E isso é preocupante. De acordo com o Instituto Schanfer, 70% dos pastores lutam constantemente contra a depressão. 71% dizem que estão esgotados. 80% acredita que o ministério pastoral afetou negativamente as suas famílias. E 70% dizem não ter um amigo próximo. Esse levantamento, essa pesquisa cristã revela nitidamente que Jesus, ou o Espírito Santo, ou Javé, os anjos, ou até mesmo Maria, seja lá quem for, nenhuma dessas entidades conversam com esses líderes. E por estes e outros motivos, Brasil, é que esses líderes caem na real, eles caem em si e veem que suas vidas, além de insignificantes, não valem absolutamente nada porque não tem sentido algum. Milhares desses pastores sofrem com depressão, com esgotamento físico e emocional. Outros com traições ministeriais, baixos salários, outros com isolamento. Então, Brasil, tudo isso nos leva a crer que o que esses pregadores falam e pregam em cima dos púlpitos, não passa de mentira. São proezas inventadas, são sucessos, vitórias e falsas conquistas. Na verdade, Brasil, esses pastores já estão cansados de contar as mesmas histórias. Eles já estão cansados de ler os mesmos versículos bíblicos, a participarem dos mesmos debates em torno das mesmas ideias que em nada acrescentam na vida deles. Sem contar que nada de concreto acontece na vida dessas pessoas e elas já estão começando a ficar desconfiadas. Muitos desses pastores chegam nas suas igrejas, sentam lá nos seus púlpitos, se acomodam em suas cadeiras com as suas bíblias na mão ou na perna direita e esquerda, e começa então a dar oportunidade para um, a dar uma oportunidade para outro. Um canta, outro vem, dá uma palavra, outro traz um testemunho, outro traz mais uma palavra. Daqui a pouco chega 8h30, 8h40, começa a dar a oportunidade para o pregador da noite, para que ele possa trazer a mensagem de Deus. E aquele pastor senta ali e fica ouvindo aquelas mesmas coisas. Quer dizer, eles escutam as mesmas músicas, as mesmas letras carregadas de sensacionalismos. São letras carregadas de emoção, de ilusão, e eles sabem que esses cantores não estão louvando a Deus com as suas letras de positividade, né? Quando canta que és o meu alívio, o baluarte que nós precisamos para prosseguir, né? Ou que você é a raridade, que você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou, já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se Deus não desistiu, você não vai desistir. Ele está aqui para te abençoar se o mundo te quiser fazer parar alguma coisa assim. Então eles sabem que tudo isso é mentira. Eles sabem que tudo isso são letras de positividades, letras de confiança. Melodias onde quem sabe cantar, quem sabe arranjar, fazer bons arranjos, sabe o que está fazendo para tocar na emoção das pessoas. E os pastores, coitados, eles estão aqui com a Bíblia na mão, ouvindo essas pessoas cantarem a mesma coisa que eles cantaram na igreja semana passada, né? Outros, por exemplo, que quando começam a cantar dizem que vem anjos, eles dizem que tem anjos aqui, tem anjos ali, certo? Que a igreja está pegando fogo, mas ele está cantando isso ao mesmo tempo em várias igrejas, dizendo que viu anjo, a igreja está tocando fogo, e por aí se vai, é a mesma coisa.
Esses pastores estão cansados desta coisa, de dizer que Jesus está aqui, amém, igreja? E Jesus não está, cara. Jesus não está, cara. Jesus não está na sua igreja. É isso que muitos pastores chegam na real. E eles veem essas pregações, esses levantes, esses homens com voz de pregador, mas que a oração desses homens não consegue sequer levantar meia dúzia de mortos. Por favor, Brasil. Chega um momento que cansa. A mesma coisa. E cadê Jesus? Cadê Jesus? Não tem Jesus aqui. Tudo que tem é a minha vontade, a minha carência de querer desenvolver um personagem invisível que não pode, por direitos autorais, por causas maiores, aparecer para fortalecer a sua igreja. Aí tem que aparecer através de profetas, de advogados, de lunáticos, de esquizofrênicos, de pessoas com psicoses, neuroses. Só aparece através dessas pessoas. E o pastor está aqui, ouvindo essas letras, essas pregações de esperança, de fé, de otimismo. Mas tudo isso, Brasil, não passa de letras apelativas, não passam de letras repetitivas e que nada fortalece o povo. A única coisa que eles têm são histórias nessas letras. A história de um povo, uma história de uma religião que não faz o menor sentido no nosso dia e nada tem a ver conosco. Tá lá o cara falando de Abraão, o que é que eu tenho a ver com Abraão? Tá lá o cara falando, meu Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Não está deixando bem claro os nomes de qual o Deus pertence? Abraão, Isaac e Jacó. Não está falando de você. Está falando que o Deus é de Israel. Você é brasileiro, americano. Você não é israelita. Então o Deus não pertence a você. E se pertence a você, se você se apropria desse Deus, por que você não consegue fazer as mesmas coisas que um judeu de 30 anos aproximadamente fez, andando sobre as águas, ressuscitando mortos, curando leprosos, né? Dando vista aos cegos, levantando deficientes físicos? Por que você não faz essas coisas? Você entende? É muita loucura. Então, boa parte desse pessoal, boa parte desses pastores estão cansados, desanimados, chateados mesmo, inclusive com a igreja e com a liderança, com os líderes das igrejas que só querem lucrar. Muitos desses pastores, inclusive, Brasil, são cobrados altamente. Eles são cobrados como se fossem executivos ou técnicos de clubes de futebol que precisam oferecer resultados numéricos às suas próprias instituições. Caso contrário, eles perdem os seus membros, eles perdem os seus empregos, perdem os seus salários, perdem moradia, perdem sustento da família. É uma pressão enorme sobre os ombros desses pastores que vivem do comércio religioso. Então, Brasil, esses pastores estão caindo em si. Eles estão vendo que eles estão cansados de contar com uma coisa que não funciona. Eles oram, não funciona. Não está fazendo mais sentido isso aqui, junto com isso aqui. Não está fazendo mais sentido. Aí tem alguns crentes que dizem assim, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Cadê o Espírito? Cadê o Espírito? Cadê o Espírito? Onde que está esse Espírito? Faz uma live, um vídeo, mostrando esse Espírito falando com a gente. Não tem como fazer, né? Não tem, eu sei que não tem. Faz uma live, pega teu celular, grava Jesus conversando com você. Não tem como fazer, né? Exato. Assim como não tem como você do outro lado conversar com a fadinha do dentinho, não tem como você conversar com o seu Jesus. É por isso que muitos pastores estão cansados. Não está fazendo mais sentido. Não está fazendo o menor sentido as palavras secas, porque são palavras secas que dizem, eu sou a luz do mundo. Quem me segue, de modo algum andará em trevas, mas verá a luz, ou terá a luz. Que luz é essa, Brasil? Que não está acontecendo nada. Brasil, esses pastores estão ficando cada vez mais inteligentes.
Eles estão percebendo que tudo isso não passa de uma farsa, que toda essa história do cristianismo não passa de uma montagem histórica e que não existe Jesus algum em lugar algum, em canto algum, muito menos respondendo às suas orações ou observando as suas lutas, observando as suas adversidades. Isso não, Brasil, por favor. Só para você ter uma ideia, muitos pastores, quando veem que a Bíblia, este livro aqui, quando eles veem que a Bíblia não passa de um livro de ficção e que tudo quanto existe lá no Antigo Testamento, no Novo Testamento, são histórias construídas pela própria nação de Israel para elevar o moral e a autoestima de um povo sofrido e massacrado. É só isso. Quando os pastores veem que na vida real os seus empregos de pastor não significam nada, não valem nada, bate realmente um vazio. Bate uma depressão, bate um vazio enorme em saber que as suas orações não chegam em lugar nenhum. Dá um vazio de fato e de verdade. Eles sabem que na prática não existe aquele versículo bíblico que diz: e eu vos aliviarei. Não existe isso. Eles sabem que eles podem bater, eles podem pedir, buscar, gritar, clamar, eles podem implorar por ajuda, se rebaixar, podem chorar, fazer jejum, se santificar, se vestirem com roupas de sacos de batata para se humilharem ainda mais e nada vai acontecer. É como se eles estivessem gritando e clamando para os deuses das outras religiões. Dá na mesma coisa. Se você não acredita nos deuses das outras religiões, porque não existe evidência nem eficácia, a mesma coisa é o seu Deus. Não existe nada de diferente no seu Deus. Então, depois quando esses caras batem, pedem, buscam, gritam, clamam, imploram por ajuda, se rebaixam, fazem o que podem, para pelo menos ouvir a voz de Jesus. Quando eles veem que não, então eles surtam. Porque eles sabem que não existe nada no céu, nada na terra, debaixo da terra, nos oceanos, muito menos dentro de nós, capaz de estar conosco. Ou de pegar pela nossa mão e nos conduzir, nos sustentar, nos ajudar e nos proteger, como diz a Bíblia. Essas coisas não existem na vida real, Brasil. Tudo que esses pastores fazem não passam de um comércio. Bom, Brasil, nós chegamos ao fim de mais um vídeo e, como sempre, eu trago uma reflexão em todas as minhas conclusões dos meus vídeos e eu espero muito que você tenha gostado do vídeo de hoje, que esse vídeo você possa compartilhar com um amigo, com um pastor, com alguém que acredita nessas coisas e que esse vídeo possa despertar o coração, a mente, a consciência e a amadurecer essas pessoas a tal nível, a tal ponto, que eles possam cair na realidade e ver que esses livros aqui, esses outros de teologia e das teologias das outras religiões não resolvem o problema da humanidade. Versículos bíblicos, textos bíblicos, histórias e mais histórias não resolvem o problema da humanidade. Tudo que esses homens e mulheres fazem, Brasil, em cima do púlpito são fantasias, pura fantasia. Você olha para um pastor desse em cima do púlpito, ele sabe que tudo que ele está fazendo ali é apenas um teatro, é um jogral, são peças teatrais. Então eles exaltam, eles louvam e bendizem o nome de ninguém, porque nenhum Deus está ali nos cultos deles e eles sabem disso. Tudo que eles vivem em cima desses púlpitos aí, Brasil, são frutos da imaginação, são frutos da emoção. Eles são pregadores de ficção, são contadores de histórias antigas. Eles vivem somente de papel, aqui ó, vivem de histórias inventadas, de letras mortas, de uma fé frágil, uma fé sem evidência, uma fé sem a menor condição de ser concretizada ou de realizar alguma coisa. É por isso que muitos se frustram e caem no desespero e se aniquilam no Brasil. E o que eu digo para vocês, meus amigos pastores, é o seguinte, cara, não cai nessa furada não. Tem muitas pessoas precisando de você, muitas famílias que te amam, e nem pelo fato de você ter abandonado a fé, ou abandonado a Bíblia, abandonado Deus, ou qualquer outra coisa, os deuses, seja lá o que for, que você vai deixar de ser digno, que você vai deixar de ser um cidadão honrado, que você vai entrar em parafuso. Coloca tua mente no lugar, se tranquiliza, sabe? Olha para os teus filhos, olha para tua família,
para as pessoas ao teu redor. E veja que não é só você que vai acabar com o teu sofrimento, mas você vai continuar o sofrimento das outras pessoas com mais intensidade. Desejo para você um fortíssimo abraço e espero muito que você crie juízo, que você crie responsabilidade com essa vida e encare a vida de peito aberto. Forte abraço para ti e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. Se você gosta do nosso conteúdo e deseja de forma espontânea e generosa nos ajudar a continuar a expandir este projeto pelo Brasil e pelo mundo, por favor, contribua e ajude-nos através do Pix. O nosso Pix está aí, alemdafejason@gmail.com. O Além da Fé lhe agradece profundamente por este ato de consciência, maturidade e responsabilidade social.